É quase um padrão. Todas as metodologias falam para você entender muito bem seu usuário, entender seu mercado antes de propor valor. Mas como é que você está fazendo isso na tua startup? Como que você está fazendo aí na tua empresa? Bem, resolvi fazer esse vídeo aí para dar uma desmistificada nesse enigma de como entender o usuário. Vamos conferir. Olá, meu nome é Rogério Lacerda, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e durante muitos anos apoiei como consultor e gerente empresas de base tecnológica e startups. E depois de vários anos gerenciando projetos, desenvolvendo produtos de base tecnológica, eu me deparei sempre com o mesmo problema: como entender o que o cliente quer. Na verdade, nem o cliente sabe o que ele quer. É uma realidade, porque muitas vezes a pessoa tem um problema, você, temos um problema, mas a gente não consegue estruturar ele, a gente não consegue verbalizar aquilo que a gente precisa. Ou também, muitas vezes, dá falsos sinais, ele pede uma coisa, mas na hora que você desenvolve e apresenta aquele elemento que ele sugeriu, não é exatamente o que ele queria, ele não fica plenamente satisfeito. Isso se dá porque, devido à pressa, desenvolver o produto, time to market, a gente começa a queimar etapas no início do projeto de coisas que aparentemente são triviais, são básicas, banais, mas não são. Muitas vezes você rotula o problema de uma forma precipitada, você começa a elencar e assumir premissas, hipóteses dos seus negócios, do seu produto, e depois que você desenvolveu um monte, que você envolveu uma equipe toda, engenheiros, programadores, você se depara com uma solução que não atende aquele usuário. Ou aquele usuário vê aquilo que ele pediu, está em contrato e não era bem isso que eu queria. E tudo isso causa estresse. Mesmo que você esteja isso no teu contrato, ele sempre vai ficar com aquele gostinho amargo. Você vai executar o contrato? Você vai fazer isso? A origem desses problemas se dá porque você não tem ou tem processos muito precários de entender o usuário. Então nesse vídeo a gente vai colocar alguns passos bem básicos, mas se você executar na tua empresa, se você executar na tua startup, você vai ter mais convicção, mais segurança que você efetivamente entendeu o seu usuário. Para você iniciar essa jornada de entender o usuário, você vai precisar de um briefing. Muitas vezes isso é um termo de abertura de projeto, é uma visão de projeto ou simplesmente um pitch deck, que dá uma vaga ideia daquilo que o empreendedor quer fazer. E geralmente nesses elementos dão segmentos de mercado razoavelmente amplos. Mesmo que você consiga segmentar em setores verticais, por exemplo, saúde, educação. Dentro de educação, por exemplo, a gente tem universidades, tem escolas primárias, você tem educação profissionalizante, quer dizer, setores que você vai ver quando você dá o zoom naquele segmento, tem vários elementos, vários tipos aí. E a primeira missão é a gente começar a categorizar eles. Eu chamo eles de começar a colocar arquétipos. Os arquétipos são, entre aspas, pré ou pós-conceitos, Os arquétipos são padrões, pessoas que têm um comportamento similar que você entende que você vai propor valor de uma forma efetiva para aquele segmento. Importante citar que sempre que você determinar um grupo de usuários, no momento que você estuda eles, você vai conseguir segmentar de formas diferentes. Então a gente vai chamar arquétipos. A partir da investigação você vai começar a trabalhar categorias. O mais importante aí, quando você começa a entender arquétipo de usuários, é quando você efetivamente sabe quando encontrá-lo, porque isso vai ser muito importante lá na frente, na hora de experimentação e propor valor de fato, executar aquele produto de fato. Então, tenta procurar aí quais são as profissões, quais são os comportamentos que ele tem. É um erro muito comum na hora que você define arquétipo, que é que você vai falar: olha, Rogério, meu usuário é de 18 anos a 65 anos, homens e mulheres. Basicamente o cara definiu toda a vida adulta, E aí começa a realmente ficar bem difícil você entender o usuário, como que você vai entender pessoas que têm realidades muito distintas. Então o que você procura é um estudo mais antropológico. É um estudo de entender o comportamento dele para trabalhar arquétipos. Arquétipos são padrões. Então você pode, por exemplo, trabalhar com pessoas que têm uma determinada profissão, médicos, engenheiros, dentistas, ou pessoas que trabalham no serviço público, ou pessoas que trabalham assim com o seu próprio negócio. Mas que tipo de negócio? É comércio têxtil, é comércio de roupa, é comércio de eletrônico, são serviços de estética, enfim, para quem vai consumir teu produto. Você também pode trabalhar arquétipos com o comportamento dele, que tipo de comida que ele vai comer,
tipo de balada, que tipo de diversão ele vai fazer, lazer, que tipo de esportes ele pratica, porque sempre dentro dos esportes você começa a trabalhar arquétipos. O arquétipo do surfista, o arquétipo do pessoal do basquetebol, ou da música, por exemplo, o arquétipo do pessoal do hip hop, o arquétipo do pessoal de heavy metal. Então você consegue fazer esses arquétipos para entender essas comunidades. O mais importante aqui é entender pelo que ele se interessa e você também conseguir saber como achá-lo. Então, por exemplo, se você realmente quer trabalhar com um público-alvo que gosta de chorinho, você vai num bar de... Se você vai trabalhar, por exemplo, com uma comunidade de veganos, você pode encontrá-los num restaurante vegano, numa feira vegana. Então o mais importante é não usar características que eu chamo de demográficas, idade, porque isso não vai te ajudar muito na hora de você encontrá-lo. Você pode trabalhar as profissões pelas associações, pelos eventos, pelas palestras, então você pode encontrar esse tipo de arquétipo lá. Ou seja, você tem que colocar algumas características que você vai conseguir diferenciá-lo na multidão. Uma vez que você fez esses arquétipos, identificou esses arquétipos, né? O Ostenwalder chamava de personas, não importa o nome, importa que você consiga separá-los da multidão. O próximo passo é identificar as necessidades. Necessidades a gente pode categorizar em dores e ganhos, né? Dores é fácil você falar porque é alguma coisa que está incomodando a pessoa. Ganhos é alguma coisa que ela quer fazer, alguma coisa que ela gostaria de fazer, alguma coisa está impedindo. Para você entender as dores, você começa a trabalhar quais são os incômodos daquela pessoa. Ou seja, quais são os problemas que ela tem. Será que ela tem problema de custos? Ela está com falta de grana? Quais são as preocupações? Os serviços e produtos que ela usa, tem alguma limitação que está incomodando ela? Ou ela se sente ameaçada por alguma coisa, algum tipo de fragilidade, ameaça? Então, basicamente, quando a gente fala de dor e necessidade de uma maneira geral, a gente não quer soluções. A gente quer saber como aquela pessoa se sente. Então a gente vai trabalhar com sensações. Medo, receio, alegria. Em que momento que ela faz isso? Raiva, irritação. Ou seja, você tem que identificar essas dores. Os ganhos é o outro lado da mesma moeda. Dentro daquele arquétipo, assim, quais são os desejos, quais são os sonhos, quais são os objetivos dessa pessoa? O que ela quer fazer e ela não está conseguindo nesse momento? Então, necessidades, basicamente, é o topo da pirâmide do teu produto. Sem necessidades bem definidas, você vai propor características de produto inadequadas, você vai desenvolver coisas que não precisa. Vai por mim. Vale a pena esse tempo investido. Como é que você apresenta essas dores e ganhos? Bem, tem basicamente 4 sugestões aqui que eu coloco para vocês. A mais conhecida é o famoso mapa da empatia ou definição de persona do Ostenwalder. Ele coloca essa persona no centro e coloca dores e ganhos e jobs, né? Os jobs é a atividade que ela vai ter que fazer. Mas você também pode começar através de um mapa mental. Eu vivi a vida toda com mapa mental e desenvolvi meus projetos dessa maneira. Tem um núcleo do teu produto e começa a saber as necessidades e começa a ordenar essas necessidades. Tem um outro autor muito importante chamado Leffwell, de engenharia de requisitos. Ele colocava uma pirâmide, né? Então ele colocava necessidades no topo, depois características de produto mais para frente, que vai ser motivo de outro vídeo. E também tem o QFD. O QFD é uma metodologia bastante clássica, cientificamente comprovada, e há muitos anos ajuda engenheiros de produto, engenheiro de produção a desenvolver seus produtos. Então ele define necessidades, depois vai desdobrando isso em partes menores. Ou seja, escolha a forma que serve para você, a forma mais fácil. Não tem uma forma matadora, Ostenwalder é melhor do que QFD, QFD é antigo. Gente, o melhor método do mundo é aquele que funciona para você. O que é muito importante é que você vai elencar vários arquétipos e que vai ter inúmeras necessidades, inúmeras dores, inúmeros ganhos de cada persona. Então, para você não se perder nesse lamaçal, que é um lamaçal, essa parte de requisitos de produto, você começar, você tem que sempre priorizar. Então, se você começou a investigar um público-alvo, um segmento, e achou que esse público-alvo ele é mais promissor, comece a investigar esse público-alvo e deixe os outros arquétipos para trás. Você pode querer fazer a coisa mais sequencial, definindo dores e ganhos de todos os arquétipos e depois priorizar.
Novamente, não tem uma estrutura mágica para isso. Eu, particularmente, prefiro o quê? Elencar vários arquétipos possíveis, começa com um, aprofunda dores e ganhos e começa a já propor valor para ele. Se ele der sinais que realmente quer o teu produto, que a gente vai ver em outros vídeos, prossiga. Pode ter certeza que os outros arquétipos estão lá esperando o teu produto se o teu produto for promissor. Se no menor sinal que aquele arquétipo que você está priorizando não te dá sinais de fato que ele vai comprar teu produto, você pivota ele. Então, sumarizando para você entender seu usuário, você vai ter que precisar de um briefing, que vai dar um resumo geral do que o empreendedor quer. Você, dentro desse público-alvo, você vai ter que identificar personas, arquétipos, né? Pessoas que têm um comportamento similar. Para cada um desses arquétipos, você vai definir necessidades. E sempre, fundamentalmente, vai ser um mantra aqui você priorizar. Se você não priorizar e dizer que tudo é prioridade, você não está gerenciando nada. E aí, como é que é teu processo de investigação? É parecido com esse que eu falei? Você usa outros nomes? Comenta aí, me dá a visão da tua realidade. E para não deixar esse vídeo muito longo, ainda falta falar de como eu identifico, né, dores e ganhos do usuário, quais são os instrumentos mais típicos para fazer isso. Quais são as técnicas típicas de priorização? Como é que você consegue priorizar esses públicos-alvos, as suas ações de projeto? E também, o que eu faço com isso? A partir das necessidades, como é que você começa a realmente pensar as suas funcionalidades de produto? Ou seja, vai ter muita coisa por aí, hein, gente? Então, se eu fosse você, clica no sininho, fique esperto, toda semana a gente vai ter dicas bastante práticas. E para quem comentar, eu vou tirar essa dúvida. E se a pergunta for muito boa e complexa, eu faço um vídeo específico para você com o teu comentário. Afinal, esse canal é feito para você, para nós, para a comunidade, beleza? Até mais, pessoal!